Nós mulheres, a gente vive sempre numa busca incessante de que eu não posso ficar para trás, né? Eu tenho que acelerar a minha vida, eu tenho que acelerar as coisas, porque senão eu vou ficar para trás. Isso é muito comum, eu ouço muito no consultório, eu ouço muito de amigas, e eu mesma já fiz muito isso comigo em várias vezes da minha vida. Então eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história e aí a gente volta de novo para isso que eu quero contar. Então eu me formei um pouco mais tarde do que as pessoas geralmente se formam. Eu entrei na faculdade com 21 anos, mas aí eu tive que trancar a faculdade, né? Eu tive que fazer um trancamento da faculdade. Então, quando eu retornei na faculdade, eu era uma das pessoas mais velhas da minha sala, né? Eu tinha mais umas duas outras pessoas, mas eu era uma das mais velhas da sala. Então, eu me formei relativamente mais tarde do que as meninas, né? Do que os meninos se formam, geralmente hoje em dia, que entram na faculdade com 17, sai com a faculdade de psicologia são 5 anos, sai com 22, 23 anos. Então, eu me formei mais tarde, eu saí da faculdade mais tarde. Então eu sempre vivi uma situação, naquela época nem tanto, mas depois de um certo tempo, né, depois dos meus 30 e tantos aí, eu comecei a viver muito nessa sensação de que se eu parasse em algum momento, se eu cansasse em algum momento, ou das redes sociais, ou até da minha profissão, e eu desse uma pausa, eu poderia ficar para trás, né? E claro que isso em parte é verdadeiro, que quando você dá essa parada, né, ou essas paradas, você acaba ficando um pouco para trás, você acaba ficando, né, para trás no sentido assim, outras pessoas estão fazendo coisas e você não está fazendo, né? Então existe uma autocobrança muito grande com relação, principalmente a nós mulheres, né? Mas o que eu vim falar aqui foi um pouquinho sobre, por exemplo, a mulher que quer ser mãe. Então, existe uma cobrança muito grande em que a mulher, né, precisa ser mãe. E muitas mulheres que eu atendo, muitas mulheres que eu converso, elas não têm esse sonho, elas não têm esse desejo, esse objetivo de vida. Mas diante das expectativas da sociedade, né, elas acabam pensando nessa possibilidade de repente, ter filhos. Então é muito importante, gente, que antes da gente ouvir as pessoas, de ouvir o que as pessoas têm a nosso respeito, né, dos conselhos, que às vezes as pessoas vêm com conselhos que a gente não pediu, mas de repente são conselhos que aquela pessoa vivenciou, é entender o que eu, Maiana, né, quero para minha vida, o que eu quero, qual é o meu objetivo de vida, né, o que eu pensei para minha vida. Para vocês terem uma noção, né, a mulher ela tem um relógio biológico, a gente sabe disso, né? Então, passado ali dos 35, 36 anos, a gente sabe que é mais difícil engravidar, né? Não que não é impossível, mas é mais difícil engravidar. A gente vai perdendo, né, os óvulos, então a gente vai ficando mais difícil de engravidar. Então, a gente automaticamente, a gente vai vendo esse relógio biológico, né, como se colocasse um cronômetro, né, na nossa mesa, e aquele cronômetro ficasse, pi, 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 e aí eu fico naquela, e agora o que eu faço, né, se eu ainda não sou mãe? Será que eu vou congelar meus óvulos? Será que eu engato num relacionamento? Ou será que eu vou ser mãe solo? Então, é uma coisa de decisões, né, que são tão pesadas para nós mulheres e que não acontecem com os homens, né? Homens de 80, 90 anos podem engravidar uma mulher, né? Porque a produção do espermatozoide continua para os homens, né? E já para nós mulheres, na menopausa, no caso, depois ali dos 40 e poucos anos, que geralmente as mulheres entram na menopausa ali 45, 47, 50 anos, as nossas produções hormonais, elas vão caindo. Então, sim, existe uma cobrança da sociedade com relação, e agora, minha filha, o que você vai fazer? Você vai ser mãe ou você não vai ser? Você vai casar ou você não vai, né? Então, primeiro, gente, a primeira dica que eu quero dar aqui pra vocês hoje é que pensar assim, o que eu quero pra minha vida? Eu quero ser mãe? Se eu quero ser mãe, né, o porquê que isso é tão importante pra mim, por exemplo, ser mãe? O que é tão importante? Eu quero ser mãe porque eu quero, porque é meu sonho, porque é meu desejo, ou eu quero ser mãe porque todas as minhas amigas já são mães, eu quero ser mãe porque minha mãe falou que é muito bom ser mãe, eu quero ser mãe porque o meu parceiro está cobrando isso de mim. Então a primeira coisa é identificar o desejo de ser mãe, né? O desejo, por que eu quero ser mãe. E depois, né, se essa for a sua escolha, você começar a pensar nas possibilidades, naquilo que você talvez
terá que passar se você tiver acima de 35 anos, por exemplo, né? Que daí já são, você vai ter que talvez fazer mais exames, vai ter que investigar algumas coisas que talvez você não precisaria, né? Não é também uma regra, porque existem mulheres jovens que também têm dificuldades para engravidar. E vai ter que passar por alguns exames que talvez você não passasse se você tivesse 20 e poucos anos, né? Então, a primeira coisa, né, então, é pensar em você, se colocar em primeiro lugar. Bom, por que isso é tão importante para mim? Por que eu quero ser mãe? Né? Eu quero ser mãe porque eu quero ser mãe porque os outros querem que eu seja. Aí você tem um filho, aí as pessoas falam, nossa, mas quem tem um não tem nenhum. Tantas vezes eu já ouvi isso, né? Porque os meus filhos têm uma diferença de idade de 8 anos, né? Entre eles. Então, eu sempre brinco que são 2 filhos únicos, né? Então, hoje, minha filha tem 17, meu filho tem quase 9 anos, então são 2 filhos únicos, né? A partir do momento que eu escolhi ser mãe do meu segundo filho, porque não foi uma gravidez que não foi planejada, pelo contrário, foi uma gravidez muito planejada, a gravidez do meu segundo filho, então, eu sabia que eu ia enfrentar essas críticas também, né? No sentido, nossa, por que você esperou tanto? Nossa, que corajosa! Nossa, começar tudo de novo! Nossa! Então, existe também isso, né? Essa coisa de que, além de eu estar nesse coisa de querer ser mãe de novo, eu ainda tenho que dar satisfação do motivo pelo qual eu quero ser mãe e ainda dar uma explicação para a sociedade por que eu demorei 8 anos para ser mãe de novo, né? A sociedade meio que exclui todas as possibilidades o porquê que eu não quis ser mãe antes disso, né? O que aconteceu comigo nesse tempo que eu não queria ser mãe e de repente eu quis ser mãe, né? De novo, e ter que dar essas explicações. Então a gente tem que estar muito bem com a gente mesma, a gente tem que estar muito bem com aquilo que a gente quer, para a gente poder entender e para a gente poder estar forte na decisão que a gente tomar entre ser ou não ser mãe, né? E qual expectativa que eu quero suprir ali, se são as minhas expectativas ou se são as expectativas alheias, tá bom? É sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Um beijinho, tchau, tchau!